A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso curso bíblico dentro do programa Raio X da Bíblia. Começamos com uma oração, como de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura, dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. Iluminai e esclarecei a nossa mente para que possamos compreender as Escrituras e reconhecer nelas a mensagem de salvação. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outro ensinamento. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a vossa orientação expressa nas Sagradas Escrituras, para que todos tenhamos paz, amor e vida em abundância. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje temos como tema, assim formulado, como Deus fala. Como Deus fala. A Bíblia é o livro onde Deus fala ao seu povo, mas antes de entendermos o que Deus diz, precisamos compreender como Deus fala. Para isso, o tema de hoje aprofunda 3 pilares fundamentais: a revelação, a inspiração e a interpretação da Sagrada Escritura. Revelação, inspiração e interpretação da Sagrada Escritura. Daí que esta apresentação vai, de fato, obedecer a 3 momentos. No primeiro momento, abordaremos o tema da revelação. No segundo, o tema da inspiração. E, por fim, o tema da interpretação da Sagrada Escritura. Agora, compreender estes 3 pilares, revelação, inspiração e interpretação, é essencial para ler a Bíblia com maturidade, fé e inteligência espiritual. Então, o que é a revelação? A revelação é o ato pelo qual Deus, por amor, se dá a conhecer e comunica o seu plano de salvação. Notar que não é o ser humano que descobre Deus. É Deus que toma a iniciativa de se revelar. A Dei Verbum, este documento do Concílio Vaticano II, no número 2, diz o seguinte: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e manifestar o mistério da sua vontade. Aí vemos o que acabamos de dizer, que não é o ser humano que descobre Deus, é Deus que toma a iniciativa de se revelar. Quais as características da revelação divina? A revelação divina através da Bíblia. Quais são as características? Primeira característica: a revelação divina é trinitária. O que quer dizer trinitária? Uma revelação trinitária quer dizer que é o Deus uno e trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem se revela.
por outras. A revelação não é obra de uma parte de Deus, mas é da Trindade inteira, que age em perfeita unidade. Então, a revelação é trinitária, a revelação que encontramos na Bíblia é trinitária, porque não é obra de uma parte de Deus, mas é da Trindade inteira, das três pessoas da Santíssima Trindade. Elas agem em perfeita unidade. A revelação também é salvífica. Esta é a segunda característica da revelação. É salvífica. Significa que Deus se revela para salvar. Deus não se revela para satisfazer curiosidades religiosas. Deus revela-se para salvar. Quer dizer que a revelação tem um objetivo: conduzir a humanidade à comunhão com Deus e à vida eterna. Terceira característica da revelação, ela é histórica. Quer dizer que Deus fala através dos acontecimentos concretos narrados na Bíblia. Ela é histórica, a revelação. Acontecimentos concretos tais como, por exemplo, a criação, a libertação do Egito, a voz dos profetas e até a encarnação de Cristo. Então, podemos até dizer que a fé cristã não nasce de mitos, mas de eventos reais, de acontecimentos reais. Quarta característica da revelação, ela é progressiva. Revelação progressiva. Quer dizer que Deus educa o seu povo passo a passo. Como um pai acompanha o crescimento do filho. Podemos dizer que ela é pedagógica. Começa simples e vai se aprofundando ao longo dos séculos. Vai se aprofundando até Cristo. Quinta característica da revelação. Revelação relacional. Revelação relacional. Quer dizer que Deus revela-se para entrar em relação. Relacional. Para entrar em relação com a pessoa. Não para transmitir teorias. Daí que a Bíblia é uma história de encontro, de aliança, de relação com Deus. Sexta característica da revelação, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica. Quer dizer que toda a revelação converge para Cristo. Cristo é o centro, o sentido e a plenitude da revelação. Então, a revelação é cristocêntrica. É centrada em Cristo. Tem como centro Cristo. Ela converge para Cristo. Então, Cristo é a plenitude da revelação, como dizíamos, não é? Cristo é a plenitude da revelação. Quer dizer que Cristo é a palavra definitiva de Deus. Jesus não é apenas um profeta entre outros, como muitos dizem que é um profeta, não? Como os irmãos muçulmanos simplesmente aceitam Cristo como um profeta anterior a Maomé. Então é um como muitos outros profetas. Não, Jesus não é apenas um profeta entre outros. Ele é o Verbo eterno do Pai. Ele é a palavra definitiva de Deus. De fato, a Dei Verbum número 4 é iluminadora. Dei Verbum número 4. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem aos homens, fala as palavras de Deus e realiza a obra de salvação que o Pai lhe confiou. Então, Cristo é a revelação
plena de Deus, a revelação definitiva de Deus. Um texto bíblico iluminador é aquele de João 14:9. João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Cristo é a chave de leitura de toda a Escritura. Sem Ele, a Bíblia fica fragmentada. Com Cristo, a Bíblia torna-se unidade viva. Sem Cristo, a Bíblia fica fragmentada. Com Cristo, a Bíblia torna-se unidade viva. De fato, em Cristo, Deus diz tudo o que tinha a dizer. Tudo o que Deus tinha a revelar, revelou-o em Cristo. Não haverá nova revelação pública depois de Cristo. Não é Maomé para o cristão. Desculpem aqui insistir, os irmãos muçulmanos dizem que a última revelação de Deus é o profeta Maomé. Não é o profeta Maomé na perspectiva dos cristãos. A última revelação de Deus é através de Cristo. Depois dele não haverá nova revelação. Então a Bíblia só se entende plenamente à luz de Cristo. E mesmo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, já o dissemos na vez passada, que ele prepara a vinda de Cristo. E o Novo, o que é que faz o Novo Testamento? Cumpre a vinda de Cristo. Então, Cristo é a chave de leitura de toda a Bíblia. A Bíblia fica fragmentada sem Cristo. Mas com ele, tomando Cristo como chave de leitura, a Bíblia torna-se uma unidade viva, uma unidade bonita. Embora sejam muitos livros, mas tornam-se como um só livro, com uma mensagem única, aquela de convidar-nos à salvação e à vida eterna, à comunhão plena com o Pai. Façamos uma breve pausa. Princípio e fim, caminho e verdade, és o pão que alimenta meu ser. Concedei-nos, Senhor, a paz e a unidade, a alegria é em te viver. Vivas em mim, Jesus, habitas em meu coração.
que alimenta meu ser. Concedei-nos, Senhor, a paz e a unidade, a alegria é em te viver. Vivas em mim, Jesus, habitas o meu coração. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso estudo bíblico, do nosso curso bíblico, digamos, é o terceiro dia. Então, é como Deus fala, é o tema de hoje, como Deus fala. E já respondemos com o primeiro elemento, a revelação. É revelando-se. Deus fala revelando-se, sobretudo em Cristo, seu Filho. Segunda parte, segundo ponto, como Deus fala, através da inspiração da Sagrada Escritura. Inspiração da Sagrada Escritura. Então vamos aprofundar este tópico. O que é inspiração? Inspiração significa que Deus é o autor principal da Bíblia. Inspiração da Sagrada Escritura quer dizer que Deus é o autor principal da Bíblia, mas serviu-se de autores humanos verdadeiros, históricos. O Catecismo da Igreja, no seu número 106, diz o seguinte: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escreverem e escolheu homens dos quais se serviu, usando as suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Então, como funciona? Como funciona a inspiração? Ponto número 1. Deus ilumina a mente do autor. Deus ilumina a mente do autor. Quer dizer que o Espírito Santo guia o processo interior da pessoa escolhida para escrever um livro sagrado. Então Deus ilumina a mente do autor, o Espírito Santo guia o processo interior. O segundo passo, o autor escreve com liberdade, usando a sua cultura, o seu estilo linguístico, o seu vocabulário, o seu contexto histórico. Este é o segundo passo. Terceiro passo é o resultado, a palavra de Deus. Tudo isso, o resultado de tudo isso é a palavra de Deus.
O texto é humano na sua forma, mas é divino no conteúdo. Então, gostaria de repetir isto, como funciona a inspiração. Primeiro passo, Deus ilumina a mente do autor. Segundo passo, o autor escreve com liberdade, usando a sua cultura, o seu estilo, o seu vocabulário, a sua língua, o seu contexto histórico. E por último, o resultado é palavra de Deus. Aquilo que sai de todo este processo é palavra de Deus, é o texto. Então, o texto que temos, o texto bíblico, é humano na forma, é humano na sua forma, porque tem cultura do autor, tem história do autor, tem a língua do autor, tem o contexto cultural do autor. Então, o texto é humano na sua forma, é um texto humano, mas ao mesmo tempo é um texto divino no conteúdo, naquilo que ele pretende transmitir a nós. Vale que abordar também a questão da verdade da Escritura. Aquilo que sempre dizemos, que a Bíblia é sem erro. A Escritura é sem erro, não contém erro. O que quer dizer? O que é que significa sem erro? A Dei Verbum número 11 diz o seguinte: os livros da Escritura ensinam firmemente, fielmente e sem erro a verdade de Deus. Agora, a Bíblia é verdadeira naquilo que Deus quis ensinar para a nossa salvação. Sem erro quer dizer que ela não pretende ensinar ciência moderna. Ela ensina uma verdade bíblica, que é teológica, não científica. Então, enquanto verdade teológica, verdade sobre Deus, não há erro. Enquanto ela é capaz de conduzir à comunhão com Deus, ela não comete nenhum erro. Então, a Bíblia contém erros se alguém usa, digamos, uma perspectiva científica, uma perspectiva da ciência moderna. Então, aí encontra erros. Mas a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência. Ela é um livro de teologia. Quer dizer, da mensagem de Deus para a salvação da humanidade, para a plena comunhão com Ele. Então, não há erro se, de fato, olharmos para a Bíblia como um livro teológico que trata, que apresenta a verdade de Deus, a verdade sobre Deus. Então aí não há erro. De fato, se olharmos para Gênesis, o livro do Gênesis não explica como o mundo foi feito, embora muitos o leamos assim como se fosse um livro de história da criação, não é? Mas o Gênesis não explica como o mundo foi feito. O Gênesis é um livro que visa explicar o porquê. Porque o mundo foi feito. Quer dizer, por amor. É a resposta. Então, o livro do Gênesis não pretende narrar como o mundo foi feito, mas por que o mundo foi feito? Ou por que Deus fez o mundo? Deus fez-lo por amor. Ou os próprios evangelhos não são biografias, sabemos, não são biografias de Jesus Cristo, são testemunhos de fé dos evangelistas e das comunidades, das primeiras comunidades cristãs. São testemunhos de fé. Então, os evangelhos não podem ser tomados também como narrações biográficas modernas. Façamos uma outra pausa e voltamos dentro de instantes.
Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero. O pão é o corpo de nosso Senhor, o vinho que salva e me dá coragem. O vinho é o sangue do meu Redentor. Eu te adoro. Presença real de Cristo Jesus, que sob o véu do sacramento contemplo a face do meu Salvador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor.
Então, neste terceiro momento do nosso tema, vamos abordar a questão da interpretação da Bíblia. Como interpretar a Bíblia? Considerar que, do ponto de vista da Igreja Católica, é preciso olhar para o sentido literal do texto bíblico, sentido literal, o que o autor humano quis dizer no seu contexto. Isso é que se chama de sentido literal da Bíblia. Ao querer interpretar um texto bíblico, eu olho para o sentido literal. Quer dizer, o que o autor humano quis dizer no seu contexto. Exige, então, estudo histórico, análise literária, compreensão cultural daquele tempo, para poder interpretar bem, não é? Interpretar bem, com maturidade e fé, o texto bíblico. Além do sentido literal, existe o sentido espiritual. Quer dizer, o que o Espírito diz através do texto. O que o Espírito diz através do texto? Isso é o sentido espiritual. E este sentido espiritual é de três tipos. Primeiro tipo, sentido alegórico. Quer dizer que o texto aponta para Cristo. Como exemplo, podemos ter o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal que os hebreus comeram no Egito antes da libertação é símbolo de Cristo para os cristãos. Este é o sentido alegórico. Alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento digamos, predizia algo do Novo Testamento. Algum aspecto de Cristo no Novo Testamento. Este é um exemplo concreto, o Cordeiro Pascal, Cristo. Ou o maná no deserto, Cristo também como pão vivo. O maná que comeram os hebreus no deserto, para o Novo Testamento, é Cristo, o pão vivo. Então, aqui, esse é o sentido alegórico. Prestar atenção a estas equivalências. O que, digamos, no Antigo Testamento é narrado e corresponde digamos, a algum acontecimento na vida de Cristo no Novo Testamento. Outro aspecto do sentido espiritual é o sentido moral. Quer dizer o quê? Sentido moral na interpretação da Bíblia. Quer dizer que o texto deve ser visto como orientando para a vida cristã. Ou melhor, como orientação. Como, digamos, caminho que me conduz a uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã autêntica. E o terceiro sentido, dentro do sentido espiritual, é o sentido anagógico. O texto aponta para vida eterna. Então, aqui temos três sentidos espirituais que vou digamos, repetir assim brevemente. O sentido espiritual é o que o Espírito Santo diz através do texto. E este tem três características. O que o intérprete do texto tem que olhar? Tem que olhar para o sentido alegórico. Quer dizer que o texto bíblico aponta para Cristo. O sentido moral quer dizer que o texto bíblico orienta a vida cristã. É o caminho, é a luz para a vida cristã. E por último, o sentido anagógico
quer dizer que o texto aponta para a vida eterna. Então, aponta para Cristo, orienta a vida cristã, aponta para a vida eterna. Este é o sentido espiritual do texto bíblico que o intérprete deve tomar em consideração, deve levar em consideração sempre que quiser interpretar com maturidade, com autenticidade o texto bíblico. Olhar para o sentido espiritual. Quais os critérios de interpretação da Bíblia? Critérios de interpretação da Bíblia. Primeiro critério, unidade da Escritura. Unidade da Escritura. Quer dizer que há unidade entre os 73 livros da Bíblia. A Bíblia, assim, interpreta-se pela Bíblia. Se eu quero aprofundar uma mensagem dos profetas, e eu posso ir, sequer, ao Evangelho de Mateus para interpretar um livro dos profetas. Ou eu posso interpretar um texto do Êxodo partindo de uma carta de São Paulo. Ou partindo de um texto dos profetas. Então, a Bíblia interpreta-se pela Bíblia. E isso é o que significa unidade da Escritura. Interpretar a Bíblia recorrendo à própria Bíblia. Outro critério de interpretação é tradição viva da Igreja. O que quer dizer isso? Que a fé da Igreja é o ambiente natural da Escritura. A fé da Igreja é o ambiente natural da Escritura. Outro critério, terceiro critério de interpretação da Bíblia é o magistério. O magistério é, digamos, o Papa em comunhão com todos os bispos do mundo. Garantem a interpretação autêntica, o magistério da Igreja. O Papa e os bispos garantem a interpretação autêntica da Bíblia. Outro critério que não podemos deixar de mencionar é o Espírito Santo, que é o mestre interior da palavra. O Espírito Santo é o mestre interior da palavra. Então é importante que se invoque sempre que se ler o texto bíblico, sempre que alguém se sentar para meditar o texto bíblico, não se esqueça de invocar o Espírito Santo. Ele é o mestre interior da palavra sagrada. E qual é a relação existente entre escritura, tradição e magistério? Há uma relação. A Dei Verbum 10. A Dei Verbum 10 diz a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério estão tão unidos que um não subsiste sem os outros. Repito, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério estão tão unidos que um não subsiste sem os outros. Podemos brevemente olhar para as funções. A Escritura, por exemplo, é a palavra escrita de Deus. A tradição, o que é? É a transmissão viva da fé apostólica. E o magistério, o que é? É o serviço de interpretação autêntica. Então aqui temos estes três que não podem existir sem o outro. Nenhum pode existir sem o outro. A Escritura Sagrada, a tradição e o magistério. Escritura Sagrada, tradição e magistério estão tão unidos que não podem existir um sem o outro. Escritura é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Tradição, o que é? É a transmissão viva da fé apostólica. Magistério, o que é? É o serviço de interpretação autêntica. Por fim,
como Deus fala hoje? Como Deus fala hoje? Deus continua a falar hoje através de, número 1, a Sagrada Escritura. Quando o cristão faz uma leitura orante, meditação, estudo da Bíblia, então Deus continua a falar através da Sagrada Escritura. Deus continua a falar hoje através da Sagrada Liturgia. A palavra proclamada na liturgia torna-se acontecimento de salvação. Torna-se veículo de salvação, instrumento de salvação. Então Deus continua a falar hoje através da liturgia. Deus continua a falar hoje também através da vida da igreja. A igreja que dá testemunho, através da catequese, através da missão. Então a vida da igreja é também digamos, um lugar onde Deus hoje fala. Deus fala através do testemunho dos cristãos, da catequese e da missão. Quando os cristãos fazem missão, então Deus fala através da missão do cristão. Deus hoje fala também através da consciência iluminada do cristão. Dizíamos antes que o Espírito Santo guia interiormente. Então a pessoa tem uma consciência iluminada, não está nas trevas. É um cristão que anda iluminado pelo Espírito Santo, porque este Espírito Santo é uma luz que guia interiormente. Mas também, hoje, Deus fala através dos acontecimentos da vida do cristão. Deus fala na história concreta da nossa sociedade, na história concreta da igreja, na história concreta dos cristãos. Então, Deus fala na história concreta. É preciso prestar atenção aos acontecimentos da minha vida. Deus fala através daquilo que acontece na minha vida. E por último, não podia faltar, Deus fala hoje através dos pobres. Através dos pobres. O pobre é o lugar privilegiado da revelação de Deus. Por isso é que o pobre deve ser respeitado, porque Deus se revela nele, deve ser respeitado, deve ser amado. Então, é um lugar privilegiado da revelação de Deus. Não pode ser desprezado, não pode ser evitado o pobre. Então, estar com o pobre, ajudar o pobre, ajudar a sair da sua pobreza, ajudar o pobre a sair da sua pequenez. Então, é mesmo isso uma maneira de fazer com que Deus se revele, ou melhor, é aceitar. Quem faz isso é alguém que aceita que Deus se revela também através do pobre ou no pobre. Então, aqui temos algumas, digamos, alguns espaços onde Deus se revela hoje. Vou repetir: Sagrada Escritura, que deve ser lida, meditada e contemplada. Segundo, a liturgia. A palavra proclamada nela torna-se salvação para quem a aceita com coração aberto e sincero. Depois, Deus fala hoje através da vida da igreja. O testemunho que dão, o bom testemunho, a catequese que se dá, a missão que se realiza, se faz. Tudo isso digamos, Deus fala através de tudo isso. A consciência iluminada também é digamos, um lugar onde Deus pode falar através do seu Espírito que guia interiormente a pessoa. Deus fala hoje também através dos acontecimentos da vida. Tristes e alegres.
Deus fala através de tudo o que acontece na minha vida, triste ou alegre. E dizíamos, por último, que Deus fala também através dos pobres. E nos pobres, porque são um lugar privilegiado da revelação de Deus. Daí a necessidade do cristão nunca esquecer-se do pobre, nunca desprezar o pobre, porque é um lugar privilegiado da revelação de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos ficar por aqui, e até para a semana. Obrigado pela atenção dispensada e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.